porque chegou o nosso convidado, senhoras e senhores. Programa de hoje, o deputado federal mais votado da nação. Vai, Chupetinha. Ei, presidente, aí eu não compreendi. O paizão de primeira viagem, que já sabe muito mais que trocar fraldas. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justo. Palmas para Nicolas Ferreira. Fala, Nicolas. Fala, pessoal. Boa tarde. Ó, tem essa aguinha da torneira aqui. Tem O aqui Justo não gostou, mas... O Justo falou que é Do quê? horrorosa. O Justo a água. falou que era nojenta a água. Então, Tem- golinho pra você tem ver. aqui o livro. Fez assim... Tem aqui o livro, que é esse aqui, não é isso? Isso aí, Criando Filhos para Amanhã. Ó, Esse é o livro. Olha, o que como tinha gente lá, hein? muita. Impressionante. Impressionante, hein, Tinha um Nicolas? pessoal lá, graças a Deus. Foi assim também na Bienal do Rio de Janeiro, que eu participei há 2 anos atrás. E aqui em São Paulo, graças a Deus, também foi um sucesso. Tá o livro mais vendido lá da editora. E eu fiz em coautoria com o meu pai e com a minha mãe, que inclusive estão Ó, que ali. legal. Sim, ó. então aí, daqui a pouquinho a gente vai conversar com eles também, ó. Papai, criando. babai. O que é esse livro aqui? Porque você teve filho agora, né? Sim, exatamente. Você casou há pouco tempo, não convidou a gente. Não convidou. convidou um papelão na rede social. No Fez um iate. Não Chamou o convidou. Neymar. Olha, Não trouxe um bem esse casado. filho surgiu a partir de muitas perguntas que as pessoas faziam pra mim, no seguinte sentido, olha, queria conhecer o teu pai, a tua mãe, a sua base, né, de como você saiu de uma periferia, se tornou o deputado mais votado do Brasil, vejo que você tem princípios sólidos, e aí me veio a ideia, poxa, criando filhos para amanhã, óbvio, sou pai recente, e no livro eu vou contando desde a minha infância, da minha juventude, da minha adolescência, da minha juventude, e tanto na minha visão quanto na visão dos meus pais. Então, em cada capítulo, primeiro sou eu falando, e depois na visão dos meus pais. Aquilo que talvez eu nunca contei antes, os meus erros também, né? Os meus arrependimentos, os meus acertos, é aquilo que eu vejo que é o mais importante, que de fato é a formação da família. Sim. E qual que é seu maior arrependimento? Não dando spoiler, mas pra galera que dá aquele gostinho para as pessoas comprarem o livro e saber, mas qual que foi o seu maior arrependimento Sim. na vida? Olha, foi perguntado isso pra mim num podcast recente, e eu confesso que eu acredito que eu arrependo muito mais daquilo que eu deixei de fazer do que daquilo que eu fiz, sabe? Então, ser bem sincero, algo que me marcou e tá no livro, inclusive, foi um dia que eu tava numa festa de 15 anos, garoto, idiota, né? Aí começou a beber e tudo, e aí passei extremamente mal. No outro dia eu ia tocar no culto, porque eu toco bateria, né? E fazia parte do Ministério de Louvor. E aí acabei não tocando, porque obviamente... Ressaca brava. Errei no... Não, é por conta de ter errado. No dia anterior, eu não poderia ministrar na vida das pessoas, sim. tendo cometido um erro anterior dessa forma, né? Sem ter passado um tempo. E aí, na segunda-feira, meu pai não me deu um A de palavra. Na segunda-feira, eu indo pra escola, falei, pai, o senhor já deve estar sabendo. Peço pedir, né, desculpa aqui e tudo, né? Porque eu te envergonhei. Ele, não, meu filho, você não me envergonhou, não. Fique em paz. Você envergonhou foi Deus. Tenha um bom dia. Tipo assim. Deu no meio. Deu no meio. Nariz. E aquilo dali me marcou, porque de fato não era somente uma questão pra eles, né? Era uma questão muito maior do que eu mesmo, né? Que era o meu testemunho ali como pessoa, como adolescente naquela época ali. Aí, tá vendo? Eu falei pro Zuckerman. Num bebê? É. Não, mas ele é um bom menino. Ele saiu com Aliás, Delari. eu imagino assim, tem um orgulho dos seus Hoje pais. quase Eu tô não vi. olhando aqui, eles estão olhando assim com... Nossa, que conquista que esse menino. Quais são os valores que seus pais te passaram além desse, assim? Porque pai também, na minha humilde opinião, passa os valores e a gente filtra, porque a gente vai ter a nossa oportunidade também de educar. Então, quais valores foram esses? E se você dá uma filtrada também. Mas você sabe de uma coisa? Pois não. Que o pai dele, que é o... Porque está na Bíblia, o temor do Senhor ensina sabedoria. Opa. É aí que tá Tem que a ser chave senhor. do velho. Respeito. Aí que tá a chave do velho, porque o velho sabe. E o velho que passou, Velho viveu. Já falou, ó, que é o negócio lá da Bíblia. Isso é bíblico, né? Sim, sim. É você ter temor a Deus, que faz com que você realmente. siga Lógico. o caminho certo. Esse negócio de ficar, não, tudo bem, desculpa, pai. Não é ele, é a outra. Você responde a outra Olha, instância, a outra alçada, ao Supremo. A Sâmia Marcilli, que foi quem escreveu o prefácio, e agradeço muito a Sâmia, tem 7 filhos, juntamente com o Ítalo Marcilli, ela é médica, escritora também sobre livros, ela, né, com muito carinho também escreveu o prefácio, e ela fala uma frase interessante, que é, olha, os nossos filhos, eles são muito mais parecidos com aquilo que nós somos do que aquilo que nós desejamos que eles sejam. É. Então, quais que são os princípios, né, que eles me passaram respondendo a sua pergunta, Daniel? Eu vejo que dos principais é o senso da eternidade.
De que, assim, eles criaram uma alma e não somente um corpo, sabe? Ou assim, vai, Nicolas, vai fazer os seus desejos. Não, é um senso de eternidade. Olha, depois daqui, mesmo que eu vá embora, você precisa ter um senso de que você responde não a nós. Porque quando eu nasci, meu pai e minha mãe me consagrou ao Senhor. Então, basicamente, eu não sou deles. Boa. Eu sou Deus que, de fato, digamos, é o meu pai eterno. Então, eu preciso prestar contas a ele. Então, quando você tem essa noção de eternidade, você dá mais valor às decisões terrenas e faz com que cada uma delas tenha um peso muito maior. Legal. Então, acho que esse é um dos princípios que me norteia bastante. Porque você vai pagar uma conta no final, né? Lá na frente. Não sou eu, todo mundo. Nossa. Né? Então, Você acha que o Sami vai chegar O lá? Sami tem boleto. Você acha que o Sami vai... Você acha que você vai chegar arregaçando? A cravícula foi o Vai chegar com alerta. uma calculadora Eu e não fazer sei. uma planilha pra chegar Deus. no A gente camarote. vive com muitas dúvidas. Mas, Nicolas, eu queria te perguntar, eu tenho filho, e educação para mim é a base, ligada à religião ou não, é a base de qualquer formação. Mas o que eu vejo é que os jovens, em geral, têm muito mais interesse em coisas mais sociais do que em estudos mais duros, como um instrumento musical, como matemática, que não adianta você ficar 15 minutos que não vai dar em nada, assim. Como que você acha que impõe isso na rotina? Por exemplo, você teve uma base de estudos mais assim, vai ter que estudar matemática, porque eu fico com a impressão que essas coisas exigem mais da pessoa, né? Assim, não, com certeza. A disciplina e a ordem, ela faz com que o ser humano entenda que ele não pode ser escravo das suas vontades, né? Então, meu pai e minha mãe sempre prezaram pelo estudo. Meu pai e minha mãe, poxa, nasceram na mesma favela onde eu cresci e nasci, que é Cabana do Pai Tomás. E meu pai começou como office boy na New Holland, né, parte de tratores da Fiat, e cresceu e ficou 26 anos nessa empresa. Mas ele nunca deixou de tirar a grana para poder colocar no estudo. Então, eu sempre estudei, por exemplo, no SESI, que é uma excelente escola que faz parte do sistema FIENG, e isso com muito sacrifício, porque tem muita gente que é o seguinte, olha, toma o tênis da época, paga Netflix pro filho, dá tudo que ele tem nesse sentido e esquece da educação. Meu pai sempre priorizou isso. E com relação... qual foi a segunda pergunta mesmo que você falou, Sam? Perdão. Não, como que você faz para estudar coisas que... E com relação, por exemplo, a instrumentos e tudo. Por estar dentro da igreja, todos os meus tios tocam algum instrumento. Meu pai mesmo tocava bateria na igreja. E a igreja, ela é um ambiente extremamente fomentador de talentos. Então, assim, você canta, você fala, você, quando termina a escola dominical, você fala lá um versículo, você ajuda na sua memorização, você quebra a vergonha de falar em público. Os ensaios, por exemplo, toda sexta-feira à noite eu tinha ensaio. Então, eu saía da faculdade, ou até mesmo na época, quando eu estava na escola, a gente tinha ensaio, sexta-feira à noite, 10 da noite que era o ensaio. Então, você tinha essa disciplina. E, por exemplo, a música, para mim, faz total diferença. Não tenho dúvidas, na cognição, na capacidade argumentativa. Eu, assim, sem a música e sem o instrumento, realmente seria uma lacuna na minha cabeça. Ô, Nicolas, agora você é um cara... Você tá com 28, né? 28. 28 anos. Quando que você imaginava com 28 anos? Porque a gente sabe que hoje as pessoas estão amadurecendo bem mais tarde, né? Bem tardiamente você vê os caras com 40 anos morando com a mãe, né? E não quer sair dessa boiada, vamos dizer assim. Você imaginava que quando mais jovem, que com 28 anos você já ia ter uma família, já ia ser pai? E como que você imaginou que ia ser essa transição do cara que hoje a gente fala, às vezes, é muito jovem e ter uma filha, ter uma família? Você imaginava isso desde cedo ou não? Olha, eu sempre quis formar família. Então, assim, eu sempre imaginei realmente, poxa, eu quero casar. Se eu pudesse ter casado até antes, eu teria casado. Mas não tinha encontrado ainda minha esposa. Ela estava escondida lá no interior do Espírito Santo. Mas eu sempre quis ter filho. Sou apaixonado, assim, de fato, com criança. De verdade. Quando eu chego em casa, depois da loucura da política, ver o sorriso da Aurora, ter o meu porto seguro ali, né, que é a minha esposa, realmente muda tudo. Então, eu sempre tive esse exemplo dentro de casa. Do tipo assim... Enquanto o coletivo inteiro falava, não, pô, pega todo mundo, etc e tal, eu via aquilo, talvez era tentador, mas por um outro lado, eu não queria trocar a segurança de algo que eu sabia que dava certo. Sim. Tipo assim, meus pais são perfeitos, óbvio. Não quer dizer que, não, você tem uma vida perfeita de príncipe, princesa e rainha, não. Só que quando eu olhava, eu falava, poxa, isso daqui vale a pena. Aquilo dali é desconhecido pra mim.
Eu prefiro ficar aqui com aquilo que eu conheço, com aquilo que é seguro e tem me ajudado, até mesmo porque o meu mundo era o seguinte, as minhas referências, eu falo isso no livro, não eram pessoas externas, eram pessoas internas. Não era tipo um cantor ou alguém da moda, não. Pra mim, os meus, digamos, ídolos eram os meus tios, eram os meus primos, que um sabia jogar muita bola, o outro sabia desenhar. É família, né? É família. Então, o acampamento da igreja era o meu momento, o meu melhor momento do ano. Não era talvez uma festa que o pessoal ia e bebia, enfim. Então, eu acho muito maneiro isso, que assim, eu consegui compreender que aquilo dali era muito mais importante pra mim. Tipo, fazia muito mais sentido. Por mais que eu era adolescente e tinha as minhas vontades, tive os meus erros, eu sempre, poxa, dava um passo pra trás. C.S. Lewis fala isso, é muito maneiro. Ele fala, olha, na frente de um precipício, progresso é dar meia volta e caminhar pra trás. Você tá entendendo? Sim. Então eu sempre olhava assim, opa, peraí. Se eu quero continuar indo pra frente, eu não posso continuar nesse caminho aqui errado. Então, claro, cometi vários erros na minha vida, mas a mesma disposição que eu tenho pra errar, eu também tinha pra poder dar um passo atrás. Falar, opa, peraí, fui corajoso pra errar, falhar, Sim. agora também se arrepende, pô. Entendeu? É. Ô, Nicolas, agora uma pergunta talvez até mais séria e mais complicada, não sei se você toca nesse assunto no livro. A cadeirada, tô brincando. Não, Pessoal tá aqui, pô, e a cadeirada? A cadeirada, Não, tranquilo. Daqui a nós pouco, chegaremos velho. lá, calma. Depois da Fique em pergunta, paz, pessoal. talvez você até possa me dar uma cadeirada, mas assim, de tudo que você colocou no livro, eu suponho até pela participação dos seus pais, é algo que assim, vai além do que você viveu, é algo que você vai viver ainda como pai e tudo mais. Eu queria saber de verdade, assim, se você teve, talvez seja esse o termo, coragem de colocar no livro a melhor forma de fazer um chá de revelação usando o Neymar. Ó, eu vou explicar isso aí. Essa ideia não foi minha. Eu vou ter sim. que colocar, de fato, da minha esposa. Isso aí não é mudando a responsabilidade. Realmente foi uma surpresa muito grande. E deixo aqui bem claro. Óbvio que o Neymar tem os seus erros. Jamais colocaria aqui, digamos, passaria pano, assim como a outra galerinha faz. Mas o meu posicionamento é que eu admiro ele em diversos aspectos. No sentido profissional, no sentido de resistência e persistência também. O cara tomar pancada, tô nem dizendo pela vida pessoal dele, mas no sentido dentro de campo, todo mundo contra o cara e agora tá vendo a diferença que faz o cara na Exatamente, seleção. o atleta. Então a ideia, de fato, foi da Lívia. Foi um dia depois dele ter se tornado o maior artilheiro da seleção brasileira. Eu fiquei muito feliz. E, poxa, tem gente que tem Che Guevara como ídolo, que tem Lula como ídolo. Eu tenho o Neymar como ídolo, meu filho, é lucro. Mas ele é um cara também, você também aguenta muita porrada. Eu aguento pancada também, mas Então, mas qual é a maneira que existe, por exemplo, o Datena não aguentou. Porra. O Datena ele não teve o Fair play. a primeira que talvez a segunda, né? Talvez a Como segunda. diria o Datena, né? Foi brincadeira. Brincadeira. Na mesma praça. Mas me fala uma coisa, porque o político, o que você achou dessa treta? Vamos O que lá. você achou dessa confusão? Olha, vamos lá. Troca de acusações no debate político faz parte do jogo e até mesmo agressões verbais, até um certo limite, também faz parte do jogo político. O que não pode de fato acontecer é de que uma pessoa que já mostrava claros sinais de desequilíbrio emocional, como por exemplo na entrevista que ele fez pra mim semanas antes dele entrevistar o Boulos, ele chorou comigo na entrevista ao vivo, ele chorou. Lembro. Você é incrível, que não sei o que pra pororô. Depois ele faz uma entrevista com o Boulos, mas assim, me acabando comigo. Desceu o cacete. Desceu a lenha e depois, dias depois, o Boulos estava dentro da casa dele e o Datena Entendi, pedindo pra ele entendi. ser vice. Então, assim, é um cara desequilibrado. Ou seja, é uma cena lamentável. Em primeiro momento, é claro que a fábrica de memes do Brasil, ela continua. Né? A gente ri, é cômico. Sim. Obviamente, foi uma agressão que poderia ter se tornado algo pior. Sim, Né? Uma cadeirada exatamente. ali no Pablo. Agora, eu sinto o seguinte, que quem perde, de fato, é a produção do debate pra política. Por exemplo, eu acompanhei o debate entre Kamala e Trump. Sendo bem sincero, tem as alfinetadas, tem a parte irônica, sarcástica, claro, mas você tem, de fato, uma base que é as propostas. E esse tipo de debate, que, poxa, uma das cidades mais importantes da América Latina, que é São Paulo, perde-se a gravidade, a importância de uma cidade tão importante como essa. Agora, lamentável a cena, poxa, um cara dando cadeirada Sim. em um outro candidato num debate para candidatura de prefeitura de São Paulo,
realmente é uma cena, assim, grotesca. Mas já faz tempo que debate não tem mais política pública, desde discutir Maluf, política pública. Desde muito tempo. É verdade. Já há muito tempo não tem mais isso. E acaba virando meio parece um programa de fofoca, né? Olha, eu não tô querendo pagar aqui de polido, não, tá? Eu já debati diversas vezes em diversos locais. Não, já tivemos aqui. Sim, atritos aqui, inclusive. Pandinha, lembra o Pandinha? Sim, várias vezes no debate. Mas você aqui precisa compreender aonde você tá. E aí você tem que usar as armas do jogo. Tem hora que eu vou ter 1 minuto pra poder falar uma coisa, eu tenho que dar uma pancada. Hadouken. Você tá entendendo? E muito também da honestidade intelectual do seu outro opositor. Porque talvez o cara quer fazer um corte. Enfim. Sim. O que você precisa compreender é que a política, e mais uma vez, sem querer ser o puritano, a política ela tem estratégias, isso faz parte da regra do jogo, mas é claro que a gente não pode normalizar uma agressão física. Por exemplo, quando você teve, por exemplo, o Bolsonaro debatendo com o Lula. Certo. Bolsonaro que tomou pancada, a vida inteira, e o Lula é o seu maior opositor político, certo? Perfeito. O máximo que o Bolsonaro fez quando estava com Lula foi colocar a mão amigavelmente no ombro dele. Então, assim, você percebe que por que há sempre, digamos, essa agressão por um lado, você compreende? Então, assim, é algo, mais uma vez, para mim é lamentável o que o Datena fez. Você acha que a política perde com isso? Porque a política já não está com muita, né? Tanto é que apareceu o Marçal, meio que desqualificando o jornalismo, política, batendo em todo lado e tal. E a galera falou, opa! Ganhou ponto por isso. Opa! Porque basicamente está batendo naquilo que eu não gosto. Né? Isso. Uma classe dos jornalistas desqualificando que não é nem jornalistas, são ativistas. No Roda Viva ali, por exemplo, não somente com o Marçal, mas com vários, fica parecendo uma inquisição, né? Ao invés de ser um jornalismo sério. E é desigual, o peso é desigual. Você vê que parece que tem os preteridos deles que eles pegam leve e outros é uma inquisição, né? Poxa, vamos dar um exemplo aqui que tá acontecendo agora. Jojo Todinho sendo cancelada. Sim. Por ter se assumido de direita, tirado uma foto com a Michelle Bolsonaro e apoiado o Ramagem, candidato a prefeito no Rio de Janeiro. Ela tá sofrendo, assim, racismo, bicho, por conta disso. Ou seja, se você não cumpre os requisitos da esquerda, você não entra no hall de podemos tolerar. Perfeito. Os mais intoleráveis são aqueles que ficam arrotando tolerância. Poxa, total. Emílio, antes a memória do brasileiro durava 1 mês, vai. Passou para 2 semanas. Hoje é 4 dias. Sim. Daqui a pouco vai reduzir para, que nem o Stories, 24 horas. Literalmente, o ministro de Direitos Humanos, bicho, acusado de um assédio, vou falar o que o cara fez, acusado de um assédio, deu 2 dias. A galera esqueceu disso. Isso porque foi uma denúncia contra uma ministra do presidente. Sim. Ou seja, quando você vê o cenário em tempos passados, seria, meu irmão, um escândalo total. Então as pessoas esquecem. Então o que eu sinto? Na política brasileira, a gente tem também ver as culturas. A cultura norte-americana, é claro, que ela tem uma cultura de debates, desde Ronald Reagan, desde Clinton. Aqui no Brasil, é o puro suco do Brasil também. A gente tem que entender a gente. Só que a gente tem que contribuir para isso aumentar, claro. Eu já tive os meus erros de reduzir, talvez, o meu tamanho para poder brigar com gente que não merecia. Claro, já tive os meus momentos que o cara me acusa de algo e você perde a sua temperança, porque afinal de contas a gente também é humano. Não é fácil você, por exemplo, ouvir, igual eu já ouvi de um cara dentro da Câmara, dele falar mal da minha esposa, dele falar mal da minha filha, aqui no meu pé de ouvido. Né, no CPF. Então, assim, você realmente, não estou dizendo que, poxa, ninguém pode errar, até mesmo porque é errado. O que você não pode fazer é normalizar esse tipo de situação. Então, mas você não acha que isso acontece porque a esquerda hoje, ela é o sistema. Você pega no mundo inteiro. A esquerda é o sistema, o jornalismo é o sistema, os milionários, lá, os bilionários que ganham grana com isso também, os EGV enganando, tal, não sei o quê. É o grande sistema. Aí aparece o quê? Aparece o populismo, que é a voz do povo. A gente vê na rua. Contra o sistema. Que é o populismo. Ele é mais popular, porque ele fala a linguagem do povo. Ele tem uma linguagem mais simples, não é rebuscada, não tem aquele negócio de ficar banheiro trans, não sei o que. É muita confusão essa esquerda. Lógico. Porque ela é o sistema, ela não tem mais pra onde ir. Aí crava o cara como sendo extrema direita. Pra quê? Pra desqualificar o cara. E quando você chega no negócio da Jojo Todinho, cai por terra
Exato. Tudo isso que eles Hipocrisia. falam. Inclusive, parabenizar a Jojo Todinho aqui Porque cai por publicamente. terra, porque você fala, opa, peraí. Ué, mas ela como é falou que é? isso. Como é que é? Entendeu? Ela Esse é que é o negócio. assumiu que é de direita. Inclusive, no vídeo ela fala assim, tô aliviada. Sim. Tava preso há bastante tempo nesse cancelamento geral que tem, né? E parabenizar, porque muitas pessoas, inclusive artistas, pessoas que influenciam na rede social, ficam com medo de se posicionar politicamente por conta de perder, talvez, Perde emprego, contratos, perder contrato, emprego. Posso exato. falar uma coisa? Você nunca, nesse país, vai conseguir conquistar a sua liberdade sem sacrifício. Eu tô dizendo isso por quê? Porque as pessoas do Brasil, como você disse aqui anteriormente, Emílio, elas acham que a liberdade ela é cedida. Sim. Do tipo, o sistema cansou, agora toma aqui a sua liberdade, porque você falou demais. Vocês já foram demais pra rua. Não é dessa forma. Você precisa se sacrificar. Por exemplo, quantas amizades eu não perdi? Quanta liberdade eu não perco da minha vida, pô, de talvez andar com a minha esposa, com a minha filha num parque ou num shopping, porque talvez vai ter um cara ali que pode me agredir fisicamente, verbalmente. Então, eu sacrifico isso em prol de algo muito maior, que é, opa, eu tô do lado certo. Não importa se eu morrer sem ver o que eu quero acontecer. Mas eu não sei em qual estágio do Brasil a gente tá. A Bíblia fala que um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. E se a gente tiver um momento de plantio agora? Ou se a gente tiver um momento de regar? Regar exige disciplina, exige você sacrificar ali seu tempo para poder cuidar da planta. A mesma coisa com o Brasil. O problema é que, Emílio, o Brasil, ele se demonstrou, pelo menos na última eleição, ser extremamente egoísta. Sim. Se tiver a minha picanha, se tiver minha cervejinha, não importa se o cara tem 1 milhão de coisas. Nós vamos votar no cara. Esse que é o problema, entendeu? Eu não acho nem que é o egoísmo. Eu acho que o brasileiro ele quer aquela coisa a curto prazo. Ele quer uma resposta rápida. Ele quer resolver já esse negócio. Não, então Mas isso é um traço do egoísta. Mas eu vi uma Porque questão. Você acha que é egoísmo? Porque eu coloco a minha vontade acima. Então, assim, olha, faça isso rápido. Por exemplo, suponhamos, eu peço pra minha esposa fazer a janta rápida. Não importa se ela tá mal, não importa se ela teve um dia difícil, quer conversar, ou se não tem comida, não importa. Eu quero que seja feito agora. Isso é um traço de egoísmo. E agora mesmo, a gente tá vendo, pô, o Brasil inteiro em chamas e tá todo mundo caladinho. Fumaça onde eu vou. Passei por Manaus, passei por Cuiabá, passei por Belém. Fumaça, Emílio, em todos os lugares, cheiro de fumaça. Deve ser a picanha assando aí, né?